Reported speech, o discurso indireto em inglês. Olá pessoal, Marcondes Matos aqui mais uma vez para nós aprendermos inglês de forma rápida, fácil e definitiva para concursos, ok? Aqui com o nosso Daily Academy, que você já sabe como funciona. De manhãzinha a gente envia para vocês aquele planejamento de aula junto com um texto e questões interpretativas relacionadas a esse texto e um áudio com a leitura do texto onde vocês podem fazer a comparação ali de pronúncia, adquirir um novo vocabulário, resolver as questões interpretativas. No final da tarde, nós vamos estar enviando um vídeo como esse, onde nós vamos fazer a leitura do texto juntos, resolver e discutir aquelas questões interpretativas e destrinchar temas de gramática que são sempre bastante pedidos, ok? E para participar, se você ainda não está em um dos nossos grupos, entre ali no link da descrição, entre no grupo, que é sempre por lá que a gente faz a divulgação desse material, ok? Bem, pessoal, então vamos começar a nossa aula de hoje. Nessa aula, nós vamos discutir, em nível de leitura e interpretação de texto, o texto Basic Human Rights, ou os direitos humanos básicos, ok? Em vocabulário, nós vamos ver um vocabulário relacionado a esse texto, e em gramática nós vamos continuar falando sobre o reported speech, ok? O discurso indireto em inglês. Como nós dizemos a alguém algo que nos foi dito antes, ok? Tem algumas estruturinhas básicas para fazer esse tipo de discurso, nós vamos aprender hoje, ok? Bem, como sempre, vamos começar pelo texto, ok, pessoal? Um texto um pouco grande hoje, então atenção a ele. Esse texto é do CEP, do concurso do STJ de 2018. So, basic human rights is a term which refers to those human rights that are generally considered most necessary or essential to the well-being and dignity of the human person. Então, os direitos humanos básicos, ok? Então, direito em inglês, ele tem esse duplo uso igual no português, ok? Ele é o direito como o direito das leis, ok? E o direito como um lado também, direita e esquerda, é a mesma coisa. Right, left, direito, e o direito de leis também. Então, rights, direitos aqui no caso, e humanos, human, direitos humanos, ok? Os direitos humanos básicos. Então, esses são um termo, ok? Que é usado para se referir a aqueles direitos humanos que são geralmente considerados mais necessários ou essenciais ao bem-estar, ok? Well-being é uma tradução bem literal, pessoal. Well-being e being-estar. Então, bem-estar e dignidade da pessoa humana, ok? Então, são aqueles direitos que geralmente estão em cláusulas pátrias de constituições, ok? Que dizem os direitos mais básicos do ser humano, relacionado à dignidade e à vida, por exemplo. So, in concept, when basic human rights are guaranteed, they help to assure the primary material and non-material needs of human beings, so that they can lead a dignified life. Então, em conceito, ok, pessoal? O que é isso em conceito? É uma ideia que está, é verdade, pelo menos no nível abstrato, ok? No nível da teoria. Então, em conceito, quando direitos humanos básicos são garantidos, ok? Eles ajudam a assegurar, assegurar, ok? Que algo aconteça, por exemplo. Então, ajudam a assegurar as necessidades, ok? The needs. Então, need é o verbo necessitar, ok? Precisar, mas ele pode ser usado como substantivo também. Então, no plural, geralmente, as necessidades, ok? Então, ele ajuda a assegurar essas necessidades materiais e não materiais, ok? Primárias dos seres humanos. Para que, ok, so that they, para que eles possam levar uma vida digna, ok? Então, como eu disse, aqueles direitos bem básicos, ok, que garantem ali que um ser humano consiga pelo menos ter o direito a uma vida digna. Because of this, these rights are given absolute precedence in both national and international law and policy. Então, por serem tão básicos, ok, esses direitos a eles são dados precedência absoluta, ou seja, prioridade absoluta, ok? Em ambas políticas e leis nacionais e internacionais. There is no universally accepted list of these rights, as they vary somewhat according to different cultural contexts, ok? Então, não há existência, lembre-se da expressão there is, there are, indica sempre a existência, mas ele é seguido aí por uma palavrinha negativa, então indica a não existência. Não há uma lista aceita universalmente, ok, desses direitos. Então, não há uma lista universal desse direito, apesar de serem direitos humanos universais, ok? Eles não têm uma lista
fechadinha de todos esses direitos. Por quê? Porque eles variam em algum nível, ok? De acordo com as diferenças de contextos culturais. Então, mesmo toda a humanidade aceitando alguns direitos como básicos, há diferenças contextuais relacionadas às culturas que geralmente nos levam a não ter uma lista fixada sobre esses direitos, ok? However, they would include, for example, the right to life, food, shelter, and medical treatment, freedom from torture and from cruel, degrading, and inhuman treatment and punishment, freedom of religion, freedom of expression, and freedom from slavery. Então, apesar de nós não termos essa lista fixada, ok, universalmente sobre o que são os direitos humanos básicos, entretanto, eles geralmente incluem, por exemplo, o direito à vida. Então, como eu disse, são os direitos mais básicos que pode existir. O direito à vida, à alimentação, ao abrigo, ao tratamento médico, ok? A liberdade contra a tortura, ok? O tratamento e punição cruel, degradante ou desumana, ok? Liberdade religiosa, então liberdade de religião, de praticar a própria religião, liberdade de expressão e liberdade contra a escravidão, ok? All human rights are considered equal, interdependent, interrelated and indivisible in theory. Então, todos os direitos humanos são considerados iguais, interdependentes, interrelacionados e indivisíveis em teoria, ok? Então, de novo, no nível abstrato, esses direitos são considerados como iguais, ok? Interdependentes, interrelacionados e indivisíveis. Nevertheless, entretanto, então aqui é aquele conectivo que dá aquela ideia de oposição à ideia que foi apresentada antes. Então, apesar deles serem indivisíveis, interrelacionados, entretanto, the term basic human rights designates certain human rights that are simply too basic not to be respected. Então, apesar deles terem essas características indivisíveis e iguais, ok? Esse termo, os direitos humanos básicos, ok? Designam certos direitos humanos que são simplesmente muito básicos para não serem respeitados, ok? Então, apesar de todo esse sentimento de igualdade, em teoria, em relação a todos os direitos humanos, esses com o termo básico geralmente indicam uns que são muito básicos para não serem respeitados. Então, tem um teor um pouco mais universal, ok? Bem, pessoal, falei, o texto é grande, ok? Mas temos aqui um texto com um pouco vocabulário novo, muito vocabulário que nós já conhecemos, ok? Então vamos agora tentar realizar as questões interpretativas relacionadas a esse texto. A primeira questão diz o seguinte: according to the text, the reason why the list of basic human rights may vary from country to country is the fact that no international organization has established a list yet. Então aqui ele atribui o fato de não termos, de os direitos humanos variarem de país para país, ok? A falta de um estabelecimento de uma lista de alguma organização internacional. Então ele atribui essa falta de uma universalidade ao entendimento desses direitos humanos básicos à falta de uma organização internacional que dite uma lista com esses direitos humanos, ok? Então vamos procurar no texto essa informação. Aquela dica que eu dei para vocês, pessoal, texto muito grande, ok? E uma informação muito específica sendo pedida na questão. O que a gente faz? Vamos ao texto e vamos fazer um scanning, ok? E escanear o texto para achar onde nós temos a informação que nós precisamos. Uma palavra que é bastante importante aqui para essa questão é vary, que é variar, ok? A pronúncia é o mesmo do advérbio vary, ok? Mas elas têm uso totalmente diferente. Very, intensificador, ok? Muito. Very, variar, ok? Então vamos procurar aqui onde que pode estar essa palavra. There is universally accepted list, ok? Aqui, ó. Então ela é a única vez que ela aparece no texto. A chance de ali ter a informação que nós precisamos é muito grande, ok? Isso é o scanning, pessoal. Procurar palavras que estão ali na questão, ok? Que geralmente estão linkadas à informação que é pedida na questão e ver onde elas se encontram no texto, porque geralmente é ali que a nossa informação vai estar. Então vamos ver. There is no universally accepted list of these rights. Então não há uma lista universalmente aceita desses direitos, as they vary somewhat according to different cultural context. Então, conforme eles variam em algum nível, ok? De acordo com os diferentes contextos culturais.
Então a questão, pessoal, fala que esses direitos básicos não são universalmente aceitos por falta de uma lista feita por alguma organização internacional que dite esses direitos básicos. E isso não é verdade. A Carta das Nações Unidas começa falando sobre esses direitos humanos que são universais. Todo mundo tem direito à vida, à dignidade, o que é o tratamento digno. Então, o que falta para essa lista ser universalmente aceita não é uma lista estabelecida por uma organização internacional, o que já existe, e sim os diferentes contextos culturais dos países que impedem que essa lista seja aceita, ok? Então, muitos países, por exemplo, têm em sua constituição, ok, em seus direitos básicos, características religiosas. Então, a religião está muito dentro daquele contexto de lei daquele país. Então, pode ser que ele não respeite algumas desses direitos básicos baseado em sua própria religião, ok? Então, são os contextos culturais que fazem com que nós não tenhamos uma lista que seja universalmente aceita e não a falta de uma lista feita por uma organização internacional. Logo, a questão é falsa, ok, pessoal? Let's go. Question number 2. In the sentence, they help to assure and so that they can lead a dignified life, the pronoun they refers to basic human rights. Então aqui ele quer que nós achemos o substantivo a que corresponde esses pronomes, ok? They, nessas duas frases aqui. Então, vamos tentar achar no texto, ok? Aqui ele diz que corresponde a basic human rights, ok? Esse é o substantivo a que esses pronomes they estão se referindo. Vamos buscar no texto essa informação, ok? Então, they help to assure. Vamos ver aqui se nós achamos, fazendo aquele scanning que eu falei para vocês, ok? Basic human rights are guaranteed. They help assure. Aqui, ó, uma palavra que não é muito comum, ok? Não se repete muito no texto. Ela está sendo pedida na questão. Nós voltamos ao texto e tentamos achar aquela palavra, ok? Porque ela vai nos ajudar a resolver aquela questão mais rápida. Então, vamos lá, pessoal. Se nós achamos a frase onde eles usam o pronome, vocês se lembram que como nós já resolvemos questões relacionadas a pronomes, pronome sujeito ou objeto, o que nós temos que fazer para achar a quem aquele pronome se refere é voltar no texto e ver quem foi o último substantivo que foi citado. Porque nós geralmente citamos um substantivo, ok? Marcondes is a teacher. E logo depois desse substantivo, nós começamos a substituí-lo por pronomes, para não precisar repetir aquele nome. Então, Marcondes is a teacher, he works at Pontua, ok? Então, Marcondes é um professor, ele... Quem? O Marcondes trabalha na Pontua. Então é importante, quando nós queremos achar a quem um pronome se refere, voltarmos no texto e tentarmos achar quem foi o último substantivo que foi citado. Então vamos lá, nós temos they aqui, que é o primeiro que aparece. Vamos voltar e ver a quem ele se refere. Então o primeiro ponto que nós temos é aqui e vamos ler então. In concept, when basic human rights are guaranteed, they, ok? Então, nós temos aqui em conceito, quando direitos humanos básicos são garantidos, eles ajudam a assegurar, eles quem? Os direitos humanos básicos, ok, pessoal? Então, a primeira frase, they help to assure, é corretamente correlacionado o pronome, ok, aos direitos humanos básicos. Mas vamos continuar para ver se a segunda frase também faz o mesmo. They help to assure the primary material and non-material needs of human beings, ok? Então, eles ajudam a assegurar as necessidades primárias materiais e não materiais de seres humanos. So that they can lead a dignified life. Então, para que eles possam levar, ok, uma vida digna. E aqui, pessoal, esse they está relacionado a qual substantivo que foi mencionado anteriormente? Aos direitos humanos básicos? Mas direito, so they can lead a dignified life, para que eles possam levar uma vida digna. Direitos humanos não levam de vida digna. Quem leva vida digna são seres humanos, ok? E são esses que são mencionados aqui. Olhem, então os direitos humanos básicos, eles aqui, ajudam a assegurar as necessidades primárias materiais e não materiais de seres humanos, para que os seres humanos possam levar uma vida digna. Então, a segunda frase, que é mostrada na questão, não se refere, ok? O pronome they não se refere a direitos humanos básicos. Então, a questão é falsa quando ela diz que nas duas frases, o pronome they se refere a direitos humanos básicos. Não é verdade. A primeira se refere,
a segunda se refere aos seres humanos em si, ok? E vamos à nossa questão número 3. In the text, the expressions in concept and in theory have similar meanings in the text, as they both refer to notions of characteristics which are in the abstract level. Então, a questão diz que as expressões em conceito e em teoria têm significados similares, ok, no texto, já que ambas se referem a noções ou características que estão, ok, no nível abstrato. Bem, pessoal, vamos ver em contexto isso, ok? Então, nós temos aqui primeiro, in concept, vamos ver se ele concorda com a questão. So, in concept, when basic human rights are guaranteed, they help to assure the primary material and non-material needs of human beings. Então, em conceito, quando direitos humanos são garantidos, eles ajudam a assegurar as necessidades primárias materiais e não materiais de seres humanos. O que em conceito quer dizer aqui, pessoal? Exatamente o que a questão disse, ok? Ele quer dizer que há noções ou características que estão no nível abstrato, no nível teórico. Ou seja, em teoria, quando esses direitos são garantidos, as pessoas conseguem ter asseguradas as suas necessidades não materiais e materiais básicas, ok? Mas é só em teoria, é só em contexto, é só no nível abstrato, ok? Vamos ver a segunda agora, em teoria, in theory. So, all human rights are considered equal, interdependent, interrelated, and indivisible in theory, okay? Nevertheless, the term basic human rights designates certain human rights that are too too basic not to be respected. Então, em teoria, esses direitos humanos são indivisíveis, iguais, interdependentes, ok? E etc. Mas isso é em teoria, ou seja, no nível abstrato. Porque no nível real, há os direitos humanos básicos que são simplesmente muito básicos para não serem respeitados, ou seja, eles se diferem um pouco dos direitos humanos universais, ok? De toda a lista. Então sim, pessoal, in concept, em conceito, e in theory, nesses contextos que eles estão inseridos, ok? Dão a noção ou características de níveis abstratos, ok? Então a questão é verdadeira. Bem, pessoal, resolvemos aí nossas questões interpretativas, vamos agora continuar falando sobre o nosso reported speech, ok? Ele é usado quando nós queremos falar para alguém algo que nos foi dito, ou seja, nós queremos reportar uma informação que nos foi dada. E é necessário que se faça isso sempre dando um passo atrás no tempo verbal em que é usado. Então, se alguém me diz algo no presente, I live in Brasília, quando eu vou reportar isso para alguém, eu digo he said that he lived in Brasília. Então, eu sempre dou um passo atrás no meu tempo verbal para mostrar que aquela informação que me foi dada está no passado, ok? Então, nessa aula de hoje, nós vamos ver algumas exceções a essa regra, é claro, sempre há exceções, ok? E algumas características da estrutura de como como reportar essas informações. Então vamos lá, pessoal. So reported speech has different structure depending on the type of sentence it is reporting, ok? Então, na semana passada nós falamos mais sobre frases que estavam numa estrutura comum, ok? Hoje nós vamos ver como fazer, por exemplo, como reportar perguntas, ok? Como reportar ordens e etc. Mas primeiro, occasionally we don't need to change the present tense into the past if the information in direct speech is still true. Então, o que é isso? O que é essa exceção? Nós falamos que em reported speech, nessa voz indireta, nós geralmente temos que dar um passo atrás, ok? No tempo verbal, para reportar a informação. Para quê? Para dar aquela ideia de que aquela informação foi nos dada no passado, ela era verdade no passado. Mas, se uma informação que nos foi dada ainda é verdade, ok? It's still true, nós podemos manter o tempo verbal da informação. Olha um exemplo, pessoal. No discurso direto, the sky is blue. Eu digo a alguém, oh, the sky is blue, o céu é azul. Quando a pessoa for reportar essa informação, o céu ainda vai ser azul. Isso não é uma informação que mudou dependendo do tempo que levou para essa pessoa reportar essa informação. Logo, eu posso manter o mesmo tempo verbal quando for fazer o discurso indireto, quando for reportar aquela informação. Olha um exemplo. Reported speech. She said that
the sky is blue. Então ela disse que o céu é azul, ok? Eu não preciso dizer, ela disse que o céu era azul. Então não há necessidade de voltar atrás, de voltar atrás no tempo verbal, porque a informação ainda é verdadeira. Esse é um tipo de exceção para aquela regra que nós temos, que é geral do reported speech, ok? Mas agora que nós sabemos a exceção, vamos aprender como reportar perguntas. Então nós aprendemos semana passada como reportar frases afirmativas e negativas, ok? Vamos ver como nós reportamos perguntas. So once we tell the question to someone else, it isn't a question anymore. Então por que se diferencia quando o discurso indireto quando nós vamos fazer pergunta? Uma pessoa faz uma pergunta para mim. Que horas são? Quando eu vou reportar essa pergunta para alguém, ela não é mais uma pergunta. Então eu preciso mudar a estrutura daquela frase. Ele me perguntou que horas eram. Em português não há muita diferença porque a estrutura da frase em português não muda para a interrogativa, mas em inglês muda. Vocês se lembram que o auxiliar geralmente vem antes do substantivo quando nós fazemos perguntas? Essa estrutura precisa voltar ao normal quando nós formos fazer o discurso indireto, quando nós formos fazer o reported speech, ok? So we need to change the grammar to a normal positive sentence. Então precisamos mudar a gramática daquela informação que nós estamos reportando de volta para a estrutura positiva, ok? Olha um exemplo, pessoal. Então no discurso direto, where do you live? Onde você mora, ok? É uma pergunta, eu estou fazendo essa pergunta agora. Se for reportar essa pergunta depois para alguém, terá que ser dessa forma. Report the speech. She asked me where I lived, ok? Então ela me perguntou onde eu morava. Em inglês, há a necessidade de voltar essa pergunta para a estrutura positiva, porque ela não se trata mais de uma pergunta, ok? Esse é a dica aí, pessoal, para reportar perguntas em inglês. Mas vejam, esse exemplo que nós usamos aqui tem uma question word, uma palavrinha de pergunta ali, what, where, who, why. E quando nós não temos essas palavrinhas? Então, to report yes or no questions, ok? When we don't have a question words. Então, para reportar aquelas perguntas de sim ou não, que são as perguntas onde nós não temos as WH questions, aquelas palavrinhas de questão, we use if. Nós usamos o if, ok? É o se em português. Vamos ver os exemplos. Em discurso direto. Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Você vai reportar para alguém, você vai dizer, ela me perguntou se eu gostava de chocolate. Esse se é o if, ok? Então, olha o report the speech, o discurso indireto. She asked me if I liked chocolate, ok? Ela me perguntou se eu gostava de chocolate. Então, pessoal, importante lembrar, report the speech, o discurso indireto, é um discurso em que nós geralmente precisamos voltar, dar um passo atrás na hora de reportar essa informação. Por quê? Para indicar que a informação nos foi dada no passado, ok? Para perguntas, nós precisamos mudar a estrutura da pergunta, porque aquilo, quando nós estamos reportando, não é mais uma pergunta, ok? Você está reportando a informação de uma pergunta que lhe foi feita. Então, como em inglês a gramática de perguntas e de frases positivas é diferente, quando nós formos reportar perguntas, nós temos que mudar a estrutura de volta para a estrutura positiva, ok? Usando a palavrinha de pergunta, question word, para conectar, e no caso, quando nós não temos ela, usando a palavra if, ok? Há outra estrutura que é bastante importante, ok, para fazermos report the speech, a voz indireta, que é no caso onde nós temos ordens ou pedidos, order or requests, ok? So to report order or request, we use tell and ask instead of say, and use the verb in infinitive. Então, para reportar ordens ou pedidos, nós usamos a palavrinha tell em vez de say, para ordens, ok? E ask, ao invés de say, para requests. Então, ele me disse, told me, ok? Ou ele me pediu, he asked me. E mais o verbo no infinitivo. Então, aqui nós temos que usar o verbo na forma infinitiva dele. Qual que é a forma infinitiva do verbo? É aquela forma com to. So, to be, to walk, to dance, etc, ok? Olhem os exemplos, pessoal. Então, no discurso direto, nós dizemos close the window, please. Feche a janela, por favor. Há variações desse pedido. Could you close the window, please? Would you mind closing the windows? Então, nós podemos usar aqui os modal verbs para dar aquela ideia um pouco mais formal à pergunta, ok? Quando nós formos reportar essa ordem ou esse pedido,
fica da seguinte forma. She asked me to close the window. Então, eu uso o ask, no caso aqui que foi um pedido, ok? E eu uso o verbo no infinitivo. Ela me pediu para fechar a janela, ok? Direct speech, sit down. Então, sente-se. Isso é uma ordem, é o que eu estou mandando. Sente-se. Quando eu vou reportar essa ordem, eu falo she told me, ok? Então, ela me disse, no caso é uma ordem, to sit down. E o verbo no infinitivo, ok? Então, para reportar no discurso indireto ordens e requests e pedidos, nós temos que usar o ask, no caso de pedidos, e o tell, no caso de ordens, ok? E o verbo no infinitivo. E em caso de pedidos ou ordens negativas, ok? So, don't sit, for example, ok? Don't sit. Eu não vou usar o auxiliar na hora de fazer o reported, ok, pessoal? Eu uso só not. Por quê? Porque o verbo tem que sempre estar no infinitivo. Verbos em infinitivo não pedem auxiliar, ok? Olha um exemplo. Direct speech. Please don't be late. Por favor, não chegue atrasado, ok? Reported speech. She asked us not to be late, ok? So, eu uso o not aqui antes do verbo infinitivo e indico a negativa dessa forma, sem auxiliares, porque o verbo tem que estar no infinitivo. O exemplo que eu dei aqui, don't sit. So, she told me not to sit down, ok? Então, é sempre colocando o not antes do verbo no infinitivo. Bem, pessoal, nós temos aqui, só para finalizar, algumas expressões de tempo do reported speech. Então, como eu falei para vocês na semana passada, nós geralmente temos que dar um passo atrás na hora de reportar essa informação no discurso indireto, certo? Isso faz com que haja uma certa confusão na hora do uso das expressões de tempo. Então, nós temos a expressão de tempo, por exemplo, now, agora, ok? Então, vá caminhar agora. Eu digo isso para você, go walk now, ok? Quando você vai reportar essa informação, não é mais agora, ok? Então, essa expressão de tempo tem que ser mudada. So, she told me to walk. Then, ok? Then é então, ou seja, naquele ponto no tempo, ok? Funciona como now no passado, ou at that time, at that moment, etc. São todas as expressões que vocês podem substituir por now quando estiverem fazendo o discurso indireto que dá aquele passo atrás. Today. Oh, I have class today. Então, eu digo, eu tenho aula hoje. Se você for reportar isso na semana que vem, today não é mais o mesmo dia da informação que eu te disse. Então, eu tenho que trocar, no caso, se for um dia depois, yesterday. Se for muitos dias depois, that day. Ou eu posso ser específico, aquela terça-feira, por exemplo, ok? So, he told me he had classes that day, ok? Yesterday, a mesma coisa. Então, se eu falei para você, I had classes yesterday, eu tive aula ontem, e você for reportar essa informação na semana que vem, ontem já não significa a mesma coisa. Então, nós precisamos mudar a estrutura. The day before, ok? The day before yesterday, etc. Dependendo no ponto do tempo que você está. Então, é importante no reported speech, além de prestar atenção na estrutura da frase, prestar atenção também na expressão do tempo que está sendo usada. Porque dependendo de quando você está reportando aquela informação, aquela expressão de tempo já não cabe mais ali, ou que ela precisa ser modificada. Bem, é isso, pessoal, ok? Reported speech é muita informação para nossa cabeça às vezes, ok? Então, eu peço que vocês treinem bastante isso, ok? Tentem criar frases e reportar essa frase para outras pessoas como se fosse realmente discurso indireto. Façam isso com frases positivas, façam isso com perguntas, com pedidos e ordens, com frases negativas, ok? Para não ter nenhuma dúvida na hora da prova. E a gente se vê na próxima, pessoal. Até mais!